por isso que, se nós relembrarmos aqui, muitas pessoas que abusam, né, do cigarro, da bebida alcoólica, da alimentação, eles são recebidos no plano espiritual como suicidas, né? Suicidas indiretos. Por quê? Porque lesaram a estrutura física e, consequentemente, geraram dano na parte do perispírito também. Então, a gente vai começar hoje a fazer uma abordagem específica nesses 4 corpos, né, que formam o nosso quaternário inferior, que é o momento da nossa jornada evolutiva, né? Então, toda a informação que eu trouxer aqui, ela é muito proveniente de um dos nossos mentores, né, que é do Joseph Gleber, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o corpo físico. Acredito que não vai ser uma aula tão longa, e eu vou deixar para abordar na semana que vem a questão do duplo etérico, que talvez a gente tenha que dividir até em 2 aulas, porque é uma aula mais extensa, tá? Então, para não ficar muito cansativo. Então, vamos abordar a questão do corpo físico. Bem, por definição, tá? O corpo físico, ele pode ser chamado de corpo humano ou corpo animal. Ele pertence à classe dos mamíferos, à ordem primata, família Hominídeos, gênero Homo e espécie Homo sapiens. Em termos de sinonímia, a gente pode chamar o corpo físico de um corpo carnal, corpo mortal, escafandro físico, corpo tridimensional, corpo somático, habitat físico, entre outros. E todos nós que habitamos aqui o planeta Terra, nós pertencemos a uma mesma raça, que é a raça humana. E Joseph Gleber, ele chama a nossa atenção que o nosso corpo físico, ele é formado por mais de 60 trilhões de células. E nesta estrutura residem milhões de microvidas, vírus, ultravírus, que a nossa ciência muitas vezes ainda não conseguiu detectar, bactérias, fungos e vários outros elementos. E toda essa microvida, ela é mantida em equilíbrio com as nossas células físicas, por intermédio da nossa vitalidade, e que é muito influenciada pela questão mental-emocional, que a gente vai estar abordando, e que Fatinha já abordou em outras aulas, e que a gente já mostrou também no início desse curso específico, quando eu assumi. E esse sistema, ele não é estático, isso é dinâmico, e essa dinâmica, ela é diuturna, 24 horas por dia, tá? Aqui é só para chamar a atenção dessa microvida que habita o nosso corpo, tá? Vamos ir especificamente na parte intestinal. Estima-se que a microbiota intestinal tem cerca de 100 vezes mais genes do que o genoma humano. Olha que interessante. E existem cerca de 300 a 500 espécies de bactérias que vivem em nosso intestino. Na pele não é diferente. Existem milhares de bactérias, principalmente do gênero Staphylococcus, Streptococcus e o Propionibacterium. Na nossa boca, no nosso nariz, né? Também existem milhares de bactérias e fungos que habitam o nosso corpo. Só que vocês já estão percebendo, e aqui eu quero chamar a atenção desse renomado homeopata, que não mais está em nosso meio, que é o famosíssimo homeopata Kent. Ele é tão importante dentro da homeopatia que muitos consideram, embora ele tenha vindo após Hahnemann, que é o fundador mor, né, da homeopatia,
quase que como um cofundador também da homeopatia, porque ele traz uma visão da questão psíquica, e por que não dizer da questão espiritual. Então, ele diz que as microvidas, né, e aqui vamos citar como exemplo as bactérias para facilitar o entendimento, teoricamente agressoras, olha que interessante, na realidade, elas se alimentam dos venenos gerados pela nossa desarmonia psíquica. Então, a gente começa a compreender que quando nós estamos desequilibrados, a nossa energia também está afetada. E aí, estas células, essas bactérias, né, esses micro-organismos, eles começam a se alimentar quase que dessa energia tóxica que nós mesmos estamos produzindo. E aí eles começam a proliferar por causa dessa harmonia que nós mesmos geramos. Por isso que muitos homeopatas, os homeopatas bem puristas, eles, quando um paciente está com uma infecção bacteriana, eles não aceitam a ideia de entrar com antibiótico. Eles preconizam encontrar um medicamento homeopático adequado para aquele paciente, para aquele caso específico, para ajudar a restabelecer a vitalidade do paciente. E assim o fazendo, aquela bactéria nociva que estava proliferando, ela começa a decrescer, e isso o organismo entra num equilíbrio e a infecção e a inflamação começa a melhorar. E aí, para casar com essa informação, né, eu trago uma informação muito parecida do espírito André Luiz, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, no qual ele fala de que essas microvidas que a gente acabou de dizer, né, as bactérias, os vírus, né, os fungos, eles somente vão atacar o nosso organismo quando a mente deixar de coordenar as ações interativas entre os corpos sutis e o corpo físico. Então, a gente vê que a coisa vai muito mais além do que a gente imaginava. E Joana de Ângeles também diz algo a respeito, quando ela diz que a consciência culpada enfraquece os corpos sutis, permitindo a invasão e o desenvolvimento das microvidas que já estão presentes em nosso organismo. Então, a gente vai compreendendo cada vez mais que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas doenças, né? Então, a gente vê que esse desequilíbrio dessas microvidas que estão habitando em nós, quem é o responsável pela proliferação ou não, somos nós mesmos que produzimos aí ao longo do tempo energias deletérias que nos envolvem. O Joseph Gleber, ele chama a atenção que a física já demonstra que a matéria não é tão sólida quanto parece nos sentidos humanos. Que se todos os espaços existentes entre os átomos formadores do corpo físico fossem eliminados, a gente tem que lembrar que nós somos formados de partículas atômicas, o corpo humano de um adulto seria reduzido ao tamanho da cabeça de um alfinete. Então, olha que interessante. 99% do corpo humano é constituído de espaços vazios, entre aspas, né? Porque energia, né? E que se esses espaços vazios fossem eliminados, nós seríamos do tamanho da cabeça de um alfinete. E aí, se a gente fizer uma analogia, né? Se os átomos do corpo humano condensados é do tamanho da cabeça de um alfinete, provavelmente um carro, né? Que também nós sabemos que a matéria é constituída de átomos, ele provavelmente caberia numa caixa de fósforo e, quiçá, uma casa numa caixa de papelão. Então, a gente pode formular a teoria,
né, de que o universo é uma criação holográfica da mente universal divina. E o corpo físico nada mais é do que um holograma da nossa mente, controlado pela nossa mente, e que é uma manifestação do nosso próprio espírito imortal. Então, toda a realidade do mundo ela é além física, né? Por isso que o budismo prega muito que esse mundo material que nós vivemos é uma grande ilusão. Por causa disso, é uma grande ilusão. E se a gente for buscar informações da literatura, até espírita mesmo, a gente vai ver que o planeta Terra ele foi criado por uma mentalização, né? A mentalização crística, para não dizer divina, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, até para a gente encarar de uma forma mais adequada os problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Os problemas materiais, que, na verdade, são grandes ilusões que a gente tem que começar a olhar com outros olhos. Então, o corpo físico, aqui é uma figura de Leonardo da Vinci, o corpo físico é o que a gente pode ver, tocar, sentir e cheirar, né? É o que a gente enxerga, né? E ele serve de instrumento, né, de suporte para que o espírito se manifeste, para o seu aprendizado, para a sua experiência no mundo físico. E na ciência médica ocidental atual, ainda é o mais estudado até o momento, né? E acaba sendo o local da manifestação das doenças, né? Por isso que geram as doenças físicas num determinado momento, porque é a fase final da drenagem dos miasmas, né, que habitam os nossos corpos sutis. É como fosse uma esponja, como a gente já citou em outra aula, né? Então, o nosso corpo físico ele vai absorvendo e chega num determinado momento que as estruturas orgânicas não aguentam e ficam totalmente adoecidas. Então, quando o corpo físico está doente, é porque os corpos sutis já estão danificados há muito tempo. Então, no corpo físico, né, vão somatizar, né, na forma das doenças, todos os desequilíbrios existentes nos nossos corpos sutis, que são extrafísicos, né? E a causa primária desses desajustes vai gerar um impulso, né, é baseado no impulso desarmônico com as leis divinas, o que aquele autor Kent, homeopata, ele fala muito isso, que toda vez que a gente contrariar as leis divinas, a gente adoece. E então a gente começa a compreender que as leis divinas são leis naturais. Toda vez que a gente for na contramão dessas leis naturais, a gente começa a adoecer, né? Então, é no corpo físico que vão encontrar os efeitos, e não as causas dos desajustes ou das desarmonias mentoemocionais, né? E aí a gente vê que Allan Kardec, ele expressa uma frase que tem tudo a ver com isso, né? Quando ele fala que a forma não é nada e que o pensamento é tudo. Por isso que nós que trabalhamos na casa espírita, na parte da desobsessão, a gente atende toda semana, né, vários irmãos desencarnados doentes, né? Eles não têm mais o corpo físico, mas eles permanecem doentes. Então a gente vê que o espírito, o perispírito, seus corpos sutis estão totalmente desequilibrados, né? E se eles no plano espiritual não se corrigirem, não se tratarem,
provavelmente eles virão numa próxima encarnação muito doentes fisicamente também, porque todo aquele miasma que eles carregam vai ser drenado para o corpo físico, até para ajudar nesse equilíbrio, né? Por isso que a gente aprende com os nossos mentores que, na verdade, muitas doenças físicas são verdadeiras bênçãos, né? Porque permite a limpeza do perispírito, e aí quando aquele doente vira óbito, o corpo físico ficou, né, aqui enterrado no planeta ou cremado, e o perispírito, que retornou ao plano espiritual, volta mais purificado, né? Por isso que tem uma frase de um oncologista espírita, muito marcante, Haroldo Dutra citou isso em uma de suas palestras, em que esse oncologista diz que ele já assinou atestado de óbito para muitas pessoas curadas, né? A pessoa veio a óbito, mas ela, no processo do seu adoecimento e do seu tratamento, ela entendeu a mensagem. Então, ela mudou seus pensamentos, ela mudou seus sentimentos, ela mudou a forma de ver a vida. E apesar da doença ter levado o corpo à sua falência, o corpo físico, ela melhorou espiritualmente. Então, provavelmente, uma pessoa que passa por isso com essa visão, numa próxima encarnação, ela não vai precisar mais ter aquele mesmo adoecimento, né? Porque ela já está num outro nível de compreensão das coisas. Então, as doenças, elas começam a ser geradas nos corpos sutis extrafísicos, para somente mais tarde manifestarem-se no corpo físico, né? Então, é um processo que vai do elemento emocional para o duplo etérico e, finalmente, ao corpo físico. Então, tratar algo no físico vai refletir diretamente nos outros corpos e vice-versa, né? Por isso que a gente comentou aquela questão dos cuidados exógenos, né? Tanto que uma vez eu perguntei a Joseph Gleber se mesmo a ingestão de uma bebida alcoólica num evento social, se aquilo poderia trazer algum dano para o corpo sutil, e ele me respondeu que sim, que aquilo trazia dano para um chakra específico e, obviamente, afetava um determinado corpo sutil. Então, a gente tem que estar compreendendo isso, que a gente tem que estar cuidando da nossa parte mental, das nossas emoções, mas a gente tem que estar cuidando do resto também. Então, é possível que a gente evite ou minimize muitas das nossas enfermidades, cuidando dos nossos corpos, não só físicos, mas sutis, né? Quando a gente começa a enxergar isso com outros olhos. Então, a gente tem sim que cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções, mas cuidar do todo. Eu vou adentrar um pouquinho no duplo etérico, mas, como eu disse, a gente vai falar com mais detalhes na próxima semana. Então, é chamado de corpo ou duplo etérico. Qual que é a definição de corpo ou duplo etérico? É um agente intermediário entre o perispírito, ou psicossoma, e o corpo físico. Corpo vital, invólucro energético e vaporoso. A sinonime, a gente pode chamar o duplo etérico de corpo bioplasmático, corpo do prana, entre outros. E o chakra que mais corresponde a ele é o chakra esplênico, que está aqui. Vamos lembrar os 3 estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso.
a constituição do duplo etérico, ela representa um quarto estado da matéria, que é chamado de plasmático ou bioplasmático. Ele é eletromagnético. E ele é associado à produção de ectoplasma, né? Essa bioenergia que nós somos formados e compostos. E é no duplo etérico, segundo Joseph Gleber, que localizam-se todos os nossos chakras. E aqui umas observações que ele nos traz, que duplo etérico é uma coisa e perispírito é outra. O duplo etérico é uma camada energética mais sutil que o corpo físico, só que ela é mais densa que o perispírito. É composto de uma modificação, olha que interessante, do fluido cósmico universal, a qual tem a função de servir de combustível vibracional para o corpo físico durante a nossa encarnação. Então, ele funciona como uma bateria, de onde o nosso corpo físico ele tira as energias mais sutis para o seu funcionamento, e é onde estão localizados os nossos centros de força. É uma camada etérea, essa camada etérea ela é vaporosa, e ela que mantém a ligação do corpo físico com o perispírito. Então, esses dois corpos, né, corpo físico e perispírito, a gente já começa a observar que eles têm densidades energéticas diferentes. E é chamado de corpo etérico porque vem do éter, né, que é um estado intermediário entre a matéria física e a energia. Então, é um corpo fluídico etérico. É uma duplicata energética do corpo físico que o envolve e reproduz o seu formato. Ele interpenetra um pouco o nosso corpo físico e, ao mesmo tempo, dele emerge um pouquinho também, tá? Então, tem uma estrutura muito tênue em espíritos mais evoluídos e mais denso em espíritos mais brutalizados. É invisível aos olhos humanos, mas tem médiuns que conseguem vê-lo por causa da sua natureza eletromagnética. Em termos de coloração, ele apresenta uma dupla variação de azul a alaranjado, né, dependendo da variação energética. Ele tem uma espessura de ele chega a ter uma espessura de 6 milímetros acima da pele humana, tanto que ele participa da formação da aura. Os passes magnéticos, né, o reiki e algumas cirurgias espirituais atuam muito no duplo etérico. Ele é constituído de 4 éteres: o éter químico, o éter da vida, o éter luminoso e o refletor. Ele possui muita quantidade de ectoplasma e ele serve de base quando ele é exteriorizado para a materialização de entidades espirituais. E ele é altamente influenciável em sua estrutura íntima pelo comportamento do ser humano, seja pelas virtudes ou pelos vícios. E aqui eu vou finalizar a aula de hoje com uma foto, Kirlian, né, que é uma eletrofotografia do campo eletromagnético radioativo do duplo etérico, ou corpo vital. Ele apresenta esses clarões de radiações ectoplasmáticas, e nós sabemos que a aura reflete muito a saúde nossa, né? Por isso que essa eletrofotografia, ela, na Rússia, ela é muito considerada, né? E ela é, inclusive, aprovada pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico e para o acompanhamento de pacientes que têm determinadas doenças, tá? E semana que vem, a gente vai abordar como que o nosso duplo etérico ele é influenciado ou lesado por fatores exógenos ou endógenos. Combinado? Então, como prometido, a gente Combinado. distribuiu aí os 30 minutinhos para a nossa aula de hoje.
Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa mensagem. Às vezes é um texto, assim, para quem não é da área da saúde, um pouco complexo, mas eu acho que deu para passar o básico para vocês, né? Para que a gente possa, na aula que vem, começar a entender um pouco mais como que a lesão no duplo etérico vai influenciar nas doenças. Tá certo? Alguém quer encerrar? Ok.